deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Estão comigo? Estão me ouvindo? Aí, maravilha. Obrigado, David. Obrigado, Caio. Estamos acertando as nossas estruturas ali, ajustando. Devagarzinho as coisas vão entrando no eixo e a gente vai entendendo, vivendo a vontade de Deus, vivendo o propósito de Deus com as nossas histórias, né? Hoje o pessoal que estava aqui, antes ficavam sentadinhos no cantinho, agora vocês podem sentar aí na poltrona, né? Ficar bonitinho. Então às vezes eu vou olhar para vocês aí para a gente se ver, né? Que bom que todo mundo separadinho aí, fique em paz, tá? Até porque tem alguns de vocês que estão meio, não tomou banho esses dias, né? Não sei aí como é que tá, né? Só Covid não, né? Tá chovendo aqui, não sei se vocês estão ouvindo um pouquinho da chuva, tá chovendo aqui, tá um clima gostoso, agradável, mas nós gostaríamos que você estivesse aqui, mas por hora a gente só vai ficar nessas provocações, né? Que você venha, que você esteja. Mas se por hora você não pode estar aí no conforto da sua casa, fique com a gente. Como eu tenho dito todas as vezes, pegue a sua Bíblia e troque a sua Bíblia pelo celular. Tire o celular de lado e pegue a sua Bíblia para que você não seja atrapalhado no momento da palavra, no momento do cântico, no momento do culto em si. O desafio que eu te faço é que você fique atento, como se você estivesse aqui. Não saia, não vá para outros lugares, na cozinha ou algo assim. Se prepare antes, para que nesse momento em especial, a sua mentalidade, os seus ouvidos espirituais e físicos, os teus olhos, todos estejam atentos à palavra que Deus quer nos trazer mais uma vez nessa noite. Se você puder, com a sua Bíblia, livro de Lucas, o capítulo é o 5, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, nós estamos falando, e hoje é o segundo dia que nós vamos falar sobre vivendo o novo. Até porque nós estamos no novo lugar. Então para nós é um momento de alegria, um mix de sentimentos, né? De alegria, expectativa, ao mesmo tempo de ufa, conseguimos, ao mesmo tempo também um sentimento de tranquilidade, porque nós até aqui chegamos e Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. É um mix de sentimentos, de emoções. É um mix que nós estamos vivendo hoje e com certeza vai aumentar quando você estiver aqui com a gente. Quando nós pudermos receber a igreja como um todo, quando a gente puder olhar para as pessoas aqui, quando a gente puder conversar com as pessoas saindo um pouquinho aqui, olhando, andando, talvez tudo isso vai ser mais interessante quando você estiver aqui com a gente. E esse novo, como nós falamos semana passada, se você quiser, lá no nosso canal do YouTube está toda essa mensagem já de semana passada e você pode assistir lá e aprender mais um pouquinho, você que não esteve conosco. Nós falamos um pouquinho na primeira parte sobre esse texto de Lucas capítulo 5, do versículo 36 até o 39. Lucas 5, 36 ao 39. E nós falamos sobre esse medo do novo que nós temos. Falamos que muitas vezes o medo é por causa do desconhecido, ou por causa da zona de conforto, ou porque a gente tem medo de falhar. E por causa dessas circunstâncias, nós ficamos com medo e não agimos ou não reagimos como deveríamos. Para tal, nós falamos semana passada do antídoto que a palavra de Deus nos orienta. E ali nós conversamos um pouquinho sobre essa questão que o Evangelho de Cristo, ele promove mudança na nossa vida. Sempre vai promover mudança na nossa história, sempre. Não vai ter um jeito, não vai ter uma hora que ele não vai confrontar a gente. Se não está confrontando a mim e a você quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, talvez ou não foi palavra de Deus, ou você não ouviu o que está escrito na palavra de Deus. Porque ela vai confrontar, ela vai confortar, ela vai consolar, ela vai nos orientar, ela vai nos chamar a atenção. E nós aprendemos semana passada que Jesus não veio para remendar a nossa vida. Aprendemos semana passada que Jesus também não veio trazer salvação
primeiramente, ele veio matar a mim e a você. Falamos muito claramente isso semana passada, acompanhe lá, assista que você vai entender essa expressão. E nós entendemos semana passada também que o novo que Jesus nos oferece é maravilhoso e a gente precisa experimentar para entender o quanto isso é bom. Contudo, eu quero convidar você na leitura do texto, diz assim, se você tiver com a sua Bíblia, o versículo 34 ao 39, quando Jesus termina de conversar com os discípulos, ele está na cidade conversando com alguns líderes, depois ele vai falar com os discípulos, chama Levi, depois chama Levi para ser um dos seus, Levi faz um banquete na sua casa e Jesus almoça, janta, tem aquele tempo de banquete com eles, e depois desse tempo que Jesus está com eles ali, com os pecadores, segundo a falácia de alguns, Jesus comendo com pecadores e ele começa a ser chamado a atenção por causa de alguns outros elementos. E os discípulos de João, que estavam junto com Jesus e os seus discípulos, perguntaram algumas coisas sobre jejum. E falaram com relação a isso, e falaram um pouco da história, e não só da história, mas um pouco da religião daquela época. E aí depois desses elementos, quando ele fala sobre isso, chega Jesus e começa a discorrer um pouquinho sobre o jejum, sobre a oração, mas também ele diz sobre dois elementos importantes que a gente falou semana passada, que é o remendo novo numa roupa velha e o vinho novo no odre velho. E aí que então que a gente entra nesse texto, capítulo de número 5, versículo 34. Também lhes disse uma parábola, e a parábola dizia assim: ninguém tira, numa outra tradução diz assim, é inconcebível, ou seja, não há um ser humano de estrutura normal que faça isso, é isso que ele está querendo dizer. Ninguém tira um pedaço das vestes nova e a põe, ou a coloca, ou a amarra em vestes velhas, a costura ali, pois rasgará a veste nova, e este mesmo remendo da nova não se ajustará na roupa velha, por causa de cor, por causa de encaixe, uma série de coisas que você sabe que é muito prático do meu e do seu dia a dia, essa parábola que Jesus está dizendo. Mas a partir desta ele começa a fazer uma segunda observação, versículo de número 35, e a ninguém que põe vinho novo em odre velho, pois o vinho novo romperá os odres velhos, entornando-se o vinho, e os odres, ou o próprio odre, vai se estragar, e o vinho também. Estou no 38 agora. Pelo contrário, todo vinho novo deve ser posto em odre novo, e ambos então hão de preservar-se. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz no seu coração: o velho é excelente. No último dia que nós vamos conversar sobre esse texto, nós vamos falar sobre o versículo 39, mas até então, nós vamos falar apenas sobre esses versículos, o 36, 37, o 38 e o 39. Semana passada nós falamos com muita tranquilidade sobre o novo, mas hoje eu quero te convidar para a gente pensar um pouquinho, não somente sobre o novo, mas para a gente entender o que Jesus está dizendo quando ele fala, e a gente aprendeu isso semana passada, que o vinho é o Evangelho de Cristo, e o odre sou eu e você. Essa é a estrutura que Jesus deixa para nós. O vinho é o novo, ou o remendo o corte da roupa nova é Jesus, é o Evangelho de Cristo, é a palavra de Deus, e o odre, ou a roupa velha, sou eu e você. Falamos bastante semana passada sobre isso, e essa clareza do remendo novo, do pano velho, essa incongruência entre um e o outro, e ele fala mais sobre essa incongruência a despeito de que ele fala do vinho novo também não se encaixa no odre velho, até pode pôr, mas é inconcebível, é irracional se a gente fizer isso. Por isso que ele diz, nenhuma pessoa pode fazer isso que a gente está achando que faz. E interessante que essa incongruência, esse choque, essa oposição entre o odre e o vinho, essa incompatibilidade entre o odre e o vinho, esse contraste entre o odre e o vinho, é o que precisa ser claro na nossa vida.
E é interessante que ele fala dessa incompatibilidade no versículo 33, 36 e 37, a partir desses elementos, e ele vai falar sobre essas questões que não combinam. E eu quero entrar um pouquinho com você aqui de forma mais prática, para que você entenda o que Jesus está dizendo sobre essa questão de não combinar. Quando Jesus diz que não combina a roupa nova com a velha, ele está querendo dizer do contraste. Quando ele está dizendo que o vinho novo não é em odre velho, não vai dar certo, ele está fazendo um contraste. E eu não sei se você já participou, eu viajei bastante por esse país, já comi algumas comidas diferentes, inclusive uma das que eu gosto, vocês que talvez gostem de comer também, quando eu estava em Santarém, no Pará, num evento lá, nós comemos açaí com carne seca. Imagina que delícia, diferente, não? Imagina açaí com carne seca, ou farofa, coisa diferente, mas parece que para nós aqui, centro-oeste, regiões, não combina isso, para eles combina muito bem, um açaí que ele não tem tanto sabor como a gente tem aqui, ele é meio sem sabor e eles molham no açaí ali, no caldo, a carne seca e vai mexendo, ou enfim, coloca farinha, ou mistura tudo e vai comendo, para a gente não combina. Mas esse dia atrás eu estava procurando algumas coisas sobre isso e eu vi uma pessoa que fez um lanche, Luiz, salsicha, ketchup e pasta de amendoim. Combina? Não combina, né? Comeria? Você, Tiago, comeria uma maionese, um pãozinho com maionese e banana fatiada em cima? Estranho, não? Talvez alguma coisa, alguns malucos falam que é legal, mas eu não sei não, talvez não combine. Uma diferente que eu achei sensacional, as duas coisas, mas quando juntaram, não deu vontade de comer. Bacon fritinho, suculento, com pasta de Nutella em cima. Não? Não rolou? Não combina, né? Separado sim, né? Nutelinha no pão, Nutelinha puro na colher, né? Colherzinha, mas e o bacon lá. Os dois não combinam. Outra que eu vi também foi mousse de chocolate com cebola crisp. É crisp, é isso? Não, o nome que fala? Crisp. Isso aí. Mousse de chocolate. Eu olhei a foto assim, eu falei, gente, alguém come isso, gente? Repartido assim, colocado. E o último que eu vi foi sorvete com fritas. Pegar batata frita assim, molhar no sorvetinho de creme, imagina que gostoso, e comer. Não combina. Como não combina também, a gente já vê sobre isso, bebida e direção também não combina. Como não combina também óleo e água, quando você coloca as duas no mesmo recipiente, eles conseguem se separar, não se ajustam, eles não dão certo. Mas tem algumas coisas que combinam muito bem, como o vinho e o odre novo, como uma roupa nova sem remendo, como uma roupa velha com coisa velha. Mas as coisas precisam também ter esse senso de combinação. Por isso que combina também café com leite, não combina? Ou só café, né, Angélica? Mas café com leite combina muito bem. Combina também um pão com manteiga, isso combina. É óbvio, combina e fica gostoso. Praia combina com água de coco, não é? Sentado, estamos querendo ir para a praia, com vontade de ir para a praia, oh meu Deus, sentar ali, pedir uma água de coco, tomar uma água de coco. Como também, como para mim é o que mais combina, feijão com arroz. Oh, trem bom, né? Oh, trem gostoso. Claro que combina feijão com arroz. E não só combina feijão com arroz, como para mim, Isaías, o que combina é Isaías e açaí combina certinho. Perfeito. Se quiser colocar o Isaías de um lado e açaí do mesmo, os dois vão se juntar. Mas se você também quiser algo que não combina com Isaías, é colocar o Isaías aqui e azeitona, os dois vão se distanciar. Não combina Isaías com azeitona. Mas Isaías com açaí combina. E é sobre essas combinações que eu queria que você entendesse, que a própria palavra de Deus faz menção sobre essas incompatibilidades, esses choques, esses contrastes, e ele usa muito isso, falando sobre luz e trevas, falando sobre carne e espírito, falando sobre Adão e Cristo, falando sobre Cristo e o anticristo. Todos esses contrastes, todas essas incompatibilidades, e ele deixa claro que uma coisa não pode subsistir onde a outra está. É como as trevas e a luz. Jesus vai falar isso em João capítulo 8, versículo 12, se você estiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo ali. Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas,
mas andará na luz. Ou seja, onde há treva, a luz chegando dissipa a treva. Então as duas coisas não podem conviver no mesmo ambiente. Jesus também continua no livro de João capítulo 1 versículo 5, quando ele diz assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreendem, porque não há consenso nas trevas a despeito da luz, elas não se ligam. Jesus também vai dizer em Mateus 12:33, quando ele vai falar de uma árvore dá bons frutos, porque ela é boa, e a árvore má dá maus frutos, ou seja, não há como você pegar algo bom e achar que vai sair algo ruim, não, tem que sair algo bom daquilo, porque há uma discrepância clara e evidente sobre isso. Paulo vai falar sobre isso também lá em 2 Coríntios, nesse texto, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, quando ele diz assim: não vos prendeis em julgo desigual com os outros ou com os infiéis. E ele continua dizendo: porque que sociedade há entre a justiça e a injustiça? Que sociedade há entre a luz e as trevas? E ele dizendo e orientando, não precisa se coligar, porque não há, não precisa e não pode ter coligação nesse sentido. E aí nós percebemos essa incompatibilidade muito clara, esse choque, essa oposição entre o claro e o escuro, a luz e as trevas, o Isaías de azeitona. Mas eu quero te convidar para a gente pensar de forma prática, porque o tema talvez a gente colocaria nesse segundo momento, para a gente viver o novo, é Jesus nos ensina nesse texto para abandonar o velho para viver o novo. Se nos outros nós falamos sobre várias evidências, nesse em especial quero ficar só nesse. Jesus requer de nós nesse texto o abandono do velho, porque quando ele diz, você vai pegar a roupa nova e vai cortar e pegar um pedacinho e pôr na velha, não, abandona a velha e fica com a nova. E ele deixa mais claro isso quando ele pega o odre e o vinho, ele fala, esse vinho novo, se você colocar aqui, você vai estragar o odre e você vai estragar o vinho que eu acabei de dar para você pôr ali. Como nós lembramos semana passada, só para guardar, o vinho novo, ele ainda não está em processo de fermentação. Por isso, se ele encontrar num odre velho que já esteve dilatado, já está na sua estrutura final, porque já sempre foi usado, já passou por fermentação, já foi colocado água, já passou por temperaturas, então ele é um odre que já está nos seus limites. E a hora que o vinho novo entra no odre velho, ele vai começar a fermentar e vai romper o odre velho, ele não suporta, não aguenta. Aí você vai estragar o odre velho e vai estragar o vinho novo que acabaram de lhe dar. E Jesus vai dizer isso bem claro, que quando você receber o novo, você tem que abandonar o velho. Você conhece pessoas, talvez você é um desses, que quando ganha alguma coisa nova, fica com as coisas velhas, fica usando as velhas, fica com as coisas novas guardadas. Eu conheço pessoas, não sei se você conhece, talvez você se identifique, mas tem gente que ganha roupa nova, compra roupa nova, mas deixa no guarda-roupa com etiqueta, com tudo, e fica usando as velhas. Já viram isso? Fica usando as velhas. Ah não, mas essa aqui é gostosa. Tem uma pessoa que eu não vou falar quem, que usa umas roupas, faz uns 15 anos já a mesma roupa. Vou falar quem. Mas ela fica usando a mesma. Eu falo, mas de novo essa roupa, eu gosto demais dela. Mas eu compro uma nova, mas eu gosto da velha. A gente é assim. A gente tem as coisas novas às vezes, mas nós ficamos com as coisas velhas perto da gente, porque é gostoso. Nada de errado quanto a isso. Eu gosto também. Tem coisas que eu guardo, tem coisas que eu preservo, tem coisas que as novas não fazem o serviço das velhas. As velhas são melhores. Já dizia o poeta, panela velha é o que faz comida boa. Então já guardamos uma panela mais velha para fazer comida boa. E eu acho que a minha sogra faz comida nas panelas velhas, porque ela sempre faz comida boa. Então as panelas velhas, as guardadas que estão ali. Mas a questão que Jesus está dizendo não é sobre coisas. O que Jesus está ensinando a gente aqui, eu quero deixar bem claro e quero que você entenda isso, é que Jesus está propondo quando fala do vinho, algo novo para mim e para você, que a gente falou semana passada, é o novo nascimento, é nascer de novo. Mas ele está querendo também dizer para nós, que nesse novo nascimento, eu e você precisamos abrir mão, deixar o velho homem, a velha história de vida, a velha razão, os velhos comportamentos, o velho jeito de ser, de lado e viver só o novo.
É isso que Jesus deixa claro aqui, inclusive em Efésios capítulo 4, versículo 1, a palavra diz assim: andei do nada digno do coração e fosse chamados, andeis de modos digno da vocação da qual vocês foram chamados. Ou seja, quando Paulo vai falar aos Efésios essa expressão, ele está dizendo bem claro: por favor, vocês agora são cristãos e andam como cristãos e não mais como gentios. Ele repete isso no capítulo 4 de novo, lá no versículo 17: não andeis como gentios, com vaidade dos seus próprios corações e pensamentos. Ou seja, agora vocês são novos, o novo entrou em vocês. Então quando o novo entra na gente, o velho tem que dissipar. Quero que você abra ali no livro de Efésios capítulo 4, versículo de número 4 em diante, só para você entender essas considerações que eu vou colocar aqui. Efésios, o capítulo é o 4, a partir do versículo 20, olha o que diz o texto. Paulo está ensinando aos Efésios aqui, e nesse ensino, ele vai dizer coisas maravilhosas para nós. Olha isso, capítulo de número 4 de Efésios, o versículo é o 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Jesus, se é que de fato o tendes ouvido, olha isso, se é que de fato os tendes encontrado, e foste nele instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato do passado, olha o que Paulo está dizendo para os homens daquela cidade e para nós hoje: despojai-vos do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do seu próprio coração enganoso, e vos renovais ao espírito do novo entendimento, e vos revestis do novo homem, criado segundo a imagem de Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade, que é o próprio Cristo. O que Paulo está ensinando a gente, e em Colossenses ele também faz essa mesma explanação, é dizer para mim e para você que a gente precisa entender que Cristo ressuscitou, e essa ressurreição de Cristo é para fazer com que o novo que eu encontrei, que é em Jesus, faça com que o velho seja lançado fora. E aqui que está o grande problema que a gente tem vivido hoje, é essa dicotomia entre o ser cristão. É viver como cristão, entendendo que encontrou-se com Jesus, entendendo que está com Jesus, mas não deixou o velho ainda. É como se nós pudéssemos fazer uma tradução de um pouco mais do Antigo Testamento, é sair do Egito, ir para Canaã, mas o Egito não sai da gente. É estar vivendo as coisas novas com Jesus, mas ainda com aquelas coisas antigas, provocando prazer, desejo e saudade no passado. Falei esses dias com o pessoal da liderança sobre testemunhos, uma vez lá em Cuiabá, um pastor que comentava sobre isso com a gente, que uma pessoa foi dar um testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Presta atenção, olha o que ele disse. E ele contando testemunho, começou a compartilhar o testemunho, falar: irmãos, Jesus mudou a minha vida e tal. Minha vida no passado era uma vida de devassa, era uma vida ruim, era uma vida terrível. Todo dia saía com mulheres aqui, mulheres que eu nem conhecia, às vezes estava com 2, 3 mulheres. Aí ele parou. Nossa, como era bom aquela época, hein? Ou seja, parece que o indivíduo não entendeu. Ele não entendeu que agora era um velho homem, um novo homem, e esse novo homem tinha que, claramente, abandonar as velhas práticas que o velho homem conduzia. E parece que hoje a gente não está entendendo isso, tanto que Colossenses, aqui capítulo 3, se você estiver com a sua Bíblia aí, ele vai dizer exatamente isso no versículo 1 em diante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se você encontrou com Jesus, se você se diz cristão, se você é alguém que frequenta uma comunidade, ou mesmo que não frequente, mas tem na sua identidade cristianismo, olha o que ele está dizendo: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, versículo 2, não nas que são aqui da terra. E ele continua dizendo: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. E ele continua no texto, olha que continua no versículo 5: fazei, pois,
Ou seja, quando Jesus está tratando com a gente, e aqui Paulo aos Colossenses, ele está dizendo: quando você me encontra, você precisa ter uma atitude. Não é o ato de encontrar com Jesus que automaticamente o velho homem é descartado. Não, o ato de encontrar com Jesus começa uma batalha agora entre o novo homem e o velho homem, entre a sua nova vida em Cristo Jesus e a sua velha vida sendo escravo do pecado. E quando isso acontece no texto, quando Paulo continua aos Colossenses, ele diz no versículo 5: fazei pois, ou seja, da tua ação aguarda-se o quê? Fazer, agir, para que morra a vossa natureza terrena. E aqui então ele começa fazendo uma lista dessa natureza terrena, que nós já voltaremos nela. Mas eu quero que você entenda que esse velho homem, capítulo 8 de Romanos, exatamente no versículo de número 13, ele diz assim: se viverdes segundo a carne, a vida a que vocês vão ter é apenas sobre a carne, que é a morte. Mas se viveres pelo Espírito, estarão mortificando a carne, e os frutos do Espírito, ou a ação, os feitos do Espírito serão a partir daquilo que você está fazendo. Capítulo de número 5 também, no mesmo Romanos capítulo 8, quando ele vai dizer, versículo 5, os que inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas aqueles que inclinam para as coisas do Espírito, é do Espírito que vivem. Por isso aqui, queridos, eu quero trazer para você, quando Paulo aos Colossenses começa a partir do versículo número 5, segunda parte, nessa lista que ele começa a dizer, ele vai falar das atitudes do velho homem, das atitudes, das posturas dos velhos homens. Talvez eu e você ainda temos esse tipo de comportamento. Talvez quando nós encontramos com Jesus, a nossa vida não foi transformada definitivamente, porque há uma ação. E aqui eu queria que você entendesse, há uma ação de encontrar-se com Jesus, há uma ação de ser justificado por Cristo na cruz, e há uma ação de regeneração, e depois há uma ação de santificação. E esse processo de santificação, como dizia um pensador, nós nos convertemos. A conversão é trazer Cristo, a vida, o Deus, a Trindade em nós, e a santidade é tirar o mal, é tirar o velho homem, é tirar o mundo de dentro de nós. Se por um lado a conversão é tirar a gente do mundo, por outro lado a santificação é tirar o mundo de dentro de nós. Porque com o passar do tempo a gente vai encontrando cada vez mais essa alegria de viver com Jesus, mas parece que esse viver com Jesus ele vai ficando mais fraco, porque a gente não consegue manter isso. E aí vem Paulo, então ele fala, o velho homem fazia isso, e eu quero fazer você entender isso na prática. O primeiro aqui que ele coloca é porneia, que no texto é chamado de prostituição. Velho homem, pessoas que não conheceram a Jesus, têm problema com prostituição. Pessoas que não se encontraram com Jesus, ainda vivem, segundo a tradução do texto, de porneia no original, fornicação, imoralidade sexual, atividade ilícita fora do casamento, redes sociais, grupos de WhatsApp, ou seja, vivem ainda nessa estrutura da qual as pessoas não conseguem viver ou não conseguem assimilar esse processo. E por que isso acontece? Porque infelizmente o velho homem ainda não morreu. Porque ainda o velho homem ainda vive dentro de nós e ainda tem não só vida, mas como tem decisões e direções na nossa vida. Ele continua a lista, o segundo que ele coloca de atitudes, atividades de velho homem é impureza. No original, impureza, acatásia, e essa expressão impureza é a contaminação imoral, vida devassa, libertina, destrutiva. O que ele está dizendo é que a postura dele, o resultado de quem esse velho homem é, traz esse tipo de comportamento e essas consequências. Talvez tenha alguma coisa a ver com você, talvez alguma coisa parecida com o que eu e você estamos vivendo ou já vivemos no passado. Ele começa numa terceira lista, na terceira da lista ele diz, desejos malignos, epmanes zeketos, que é no original, e ele vai dizer isso, que os maus desejos, e não agradam a Deus, concupiscência, vontade descontrolada, desejo exacerbado que eu e você temos, são desejos do homem velho, que não fazem parte da nossa estrutura e nem da nossa vida, mas infelizmente a gente está cheio de irmãos e irmãs, cheios de desejos malignos ainda a despeito de si, dos outros, ou mesmo dos governantes. Quero parar aqui só para você entender, e aqui eu quero começar a dar alguns exemplos claros. Já atrás, olhando algumas redes sociais, alguns irmãos pedindo para que presidente, irmãos, pastores até, que o presidente morra, que fulano morra, que faça isso. Sinto te dizer, talvez ainda tenha alguém ressuscitado dentro de você,
O velho homem ainda está ditando as ordens dentro do teu coração. Ele morreu talvez, mas ele ainda está falando muito alto, e você ainda está ouvindo a voz do velho homem, porque você está tendo desejos malignos a despeito de pessoas, das quais nós deveremos orar. O próprio Jesus vai dizer nos evangelhos que a gente precisa orar pelos que nos perseguem, amar os nossos inimigos. Ou seja, o mesmo Jesus vai dizer contrário a essa postura maligna ou esse desejo do velho homem em relação àquilo que ele está vivendo. Um quarto da lista que Paulo coloca aqui é a avareza, plenexia no original. Essa insacibilidade, essa ambição a todo custo, esse egoísmo, esse desejo de fazer as coisas, e ele vai dizer, esse desejo exacerbado, essa avareza, ainda faz com que o indivíduo se torne, e ele fala isso no texto, que é a idolatria, ou seja, ele faz com que as coisas que ele quer tanto, se tornem tanto dele, que aquilo vira um Deus para ele, enquanto ele não conquista, ou ninguém rela, ninguém mexe naquilo que ele tem. Tem isso em você, velho homem? Tem isso na gente? Tem esse tipo de avareza? O quinto que ele coloca da lista, ira. E ele diz bem claro aqui, a palavra ira, order no original, quando ele fala sobre a raiva, furor, pessoas tempestuosas, pessoas violentas, pessoas vivendo em fúria o dia inteiro, todo o tempo. Parece que não foram transformados, parece que o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é a bonança, que é a paz, que é a bondade, nada disso chegou ao coração, e esse indivíduo continua desse jeito. E ele faz isso às vezes naquele tipo de irritação crônica que ele tem. E esses dias, conversando com uma pessoa, ele perguntou para mim, pastor, o senhor joga bola? Eu falei, jogo, gosto de jogar. Ele falou, mas o senhor é aqueles tipo que quando está na igreja é pastor, mas quando joga bola desce o pé em todo mundo? Falei, não, mas por quê? Eu tenho que ser pastor no campo, como tem que ser pastor fora dele? Mas eu conheço muita gente que infelizmente a ira, o jeito de ser no trânsito, o jeito de ser no futebol, o jeito de ser assistindo o jogo de futebol, chega a brigar com a televisão, já viram isso? Brigar com a televisão, com ira por causa do jogador que está lá, que não está vendo, não está nem ouvindo, mas se irrita. Irmãozinho, isso é velho homem, isso é desejo de coisas que não são da gente. Isso é quem não conhece Jesus que tem esse tipo de comportamento. Isso é coisa velha. E ele continua, que aqui eu quero finalizar com esses últimos: maldade, malignidade, pessoas más. Velho homem é mau, velho homem por si mesmo ele tem esse comportamento, e além de ter esse comportamento, ele vai falar sobre a maledicência, que é a ação, uma linguagem má, uma fofoca, nós falamos esses dias, ele fofoca, ele solta essas coisas, isso é do velho homem, não é do novo. Se você faz isso, você precisa nascer de novo, você precisa encontrar com Jesus, precisa entender que não é assim que funciona a nova vida com Jesus, você está no odre velho. E o último que ele coloca aqui é linguagem obscena e mentira. E aqui vai uma declaração bem destacada, quando ele diz linguagem obscena, ele está querendo dizer sobre o jeito que eu e você falamos, palavras que soltamos que não tem a ver com o Evangelho, que Jesus não falaria. E aqui talvez, como nós falamos alguns domingos atrás, sobre palavrões, sobre alguns tipos de palavras chula, algumas expressões que nós colocamos que não fazem parte de um cristão. E depois que eu preguei sobre isso nesses dias, uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, mas eu não sei, esse negócio de palavrão é meio cultural. Eu perguntei para ele, mas se você está e era um advogado, eu perguntei, se você está diante do juiz, você falar isso para ele, como é que ele vai reagir? Ah não, diante dele eu não posso falar. Então por que com ele não funciona o tal do cultural? E com os outros precisam funcionar, e nem com Deus não tem problema, mas com o juiz tem. Você está achando que Deus é então menor, e todo mundo é menor do que o seu juiz? A gente precisa tomar cuidado, porque existem vários comportamentos meus e seus, que eles têm sido, infelizmente, cada vez mais do velho homem do que do novo homem. Por isso eu quero finalizar com o versículo de número 10, quando ele diz assim, ainda Colossenses, depois que ele termina tudo isso, a grande pergunta é, então como é que eu posso tirar esse velho homem, esse tipo de comportamento, essas atitudes de dentro da minha história, pastor? O próprio texto nos responde quando no versículo 10 ele diz assim, não mintais, versículo 9, uns aos outros, uma vez que despistes dos velhos hábitos, ou do velho homem, numa outra tradução, com os seus feitos, mas revesti-vos do novo homem,
que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E ele finaliza dizendo: no qual não pode haver melhor grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é, ou assim o é em todos. E aqui ele finaliza dizendo para nós: revesti-vos de Deus. Se você se encontrou com Jesus, você precisa buscá-lo mais para você entender como é que seus procedimentos vão acontecer, como é que você se relaciona. E aqui está a lista, se alguns desses ainda é identidade sua, é jeito seu de viver. Eu quero lhe levar o último texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vou repetir. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém se encontrou com Jesus, se alguém tem uma vida em Cristo, se alguém teve a sua vida entregue em Cristo na cruz, seus pecados foram perdoados, sua vida foi lavada pelo sangue, remido pelo sangue, as coisas velhas já passaram, ou seja, deixa para o passado. Eis que tudo, não são algumas coisas, tudo se faz novo, porque agora o novo habita na gente e as coisas velhas precisam ficar para trás. Por isso eu quero desafiar você a ouvir, refletir e agir com esses últimos desafios. A primeira pergunta é: você já encontrou-se com Jesus? Você que está na igreja há muitos anos, talvez você possa fazer uma observação sobre isso. Talvez você é crente, você é da igreja, mas você nunca teve um encontro real e verdadeiro com Jesus, porque quando a gente se encontra com Jesus, a primeira coisa que acontece com a gente é o nosso eu morrer, para que a gente possa nascer de novo em Cristo Jesus. Se você não encontrou com Jesus de fato, de verdade, se seus comportamentos, se o seu jeito de ser, de olhar a vida, de reagir à vida não mudou desde quando você o encontrou, então você não encontrou com Jesus, você encontrou com um pseudo Jesus, mas não é o Jesus do Evangelho. Porque todos aqueles que se encontram com Jesus são transformados, inclusive a própria morte, quando se encontrou com Jesus, ela virou vida. Segundo desafio que eu te faço e pergunta: você consegue avaliar ou ponderar pelo menos o que mudou na sua vida depois que você se encontrou com Jesus? Consegue avaliar? Consegue perceber? A sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, conseguem observar e falar: não, você é outra pessoa depois que você se encontrou com Jesus. Você já não é mais o mesmo, você fazia isso, velha carne, velho eu, e agora você é diferente. Há depois de Cristo e antes de Cristo na sua história? Ou não há? Uma vez sobre isso me perguntaram: pastor, você lembra o dia que você se converteu? Porque a gente tem disso, né? Aquele dia eu me converti, naquele dia e tal, fazendo isso. Legal, ótimo, não tem problema nenhum disso. Nenhum, pelo contrário, guarde isso, é importante, foi um dia marcado para encontrar-se com Jesus. A agenda do céu estava programada a isso. Mas a grande questão não é o dia que você se encontrou com Jesus, a grande questão é se você, ao encontrar com Ele, você viveu uma vida antes dele e uma outra vida depois dele. Terceiro desafio que eu te faço: o seu velho homem te incomoda ainda? Existem algumas áreas da sua vida do velho homem que ainda aparece de vez em quando? Aí você usa aquele argumentinho bem fraquinho, bem de criança espiritual: ah, mas eu sou homem, ninguém é de ferro, pastor. Ah, mas Jesus não aguentou também, o Judas não aguentou. E um monte de palavrinhas desagradáveis só para justificar os teus erros. Dá uma olhada nas atitudes do velho homem, tenta ajustar, não precisa ser assim. E por último, viva o novo, deixa a velha vida. Quando Jesus chama a gente para o novo, no vinho novo, é porque o novo é melhor, o novo é maior. E talvez você está esfriado na sua estrutura de vida, quer trabalho em qualquer área da sua vida, porque você ainda está trazendo as coisas velhas para o novo. É o novo que tem que chegar e mandar as velhas embora. Se você encontrou com Jesus, você é nova criatura. As coisas velhas precisam ficar para trás.
Eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Eu pensava assim, hoje eu não penso mais. Eu agiria assim, reagiria assim, hoje eu não faço mais isso, porque hoje eu sou uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo.